problemas e relaxar um pouquinho a mente. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar. Quantos amores jurados pra sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece, na foto passada ou no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. E se for pra semear a esperança num jardim, e se for pra desculpar uma criança, eu digo sim. E se for pra perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo, não sou anjo, nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz, assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição, só Deus acerta sempre. Por isso eu canto esta canção, canção de amor arrependido. A um Deus que é Pai, a um Deus que é paz, a um Deus que é luz, a um Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar, ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão. Por isso eu canto esta canção, canção de amor arrependido. A um Deus que é Pai, a um Deus que é paz, a um Deus que é luz, a um Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar,
e ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão. Hoje é o nosso irmão Altamiro que vai nos falar, se Deus quiser, e com certeza Jesus preparou muita coisa boa para ele falar para nós nessa noite. Por toda a vida você procurou por mim, mas eu estive sempre aqui. Eu estava tão perto, claro como a luz do sol, ao céu aberto. Mesmo assim você não viu. Eu sou o farol pra quem se perdeu no alto mar. Sou na noite o clarão, sou teu chão. Se teu chão desabar, a qualquer dia, sem esperar, você vai saber onde me encontrar, pois estou em você e sempre vou estar. Hoje a noite é de libertação, chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você, por caridade, amigo, não blasfeme. Se alguém te feriu, ferido foi também. Ninguém aqui é anjo ou demônio, tentemos não julgar ninguém. Liberta, liberte, por piedade, por quem sois, eleva. Esquece que o perdão vem depois. Sede de justiça quem não tem, é justo e até louvável ter, mas vingança o que de justo tem, se mãos irão se corromper. Tens a liberdade, não tens o direito, não vê que é pecado, isso é brincar de Deus. Só semeou desmandos e malfeitos, por conta dos caprichos teus. Liberta, liberte-se, por piedade, por quem sois, eleva. Esquece que o perdão vem depois. Quanto
Quanto fel teu ódio ajuntou miasmas em torno de si, aura de quem se esqueceu do amor, mas ele não esqueceu de ti. Não somos feitos só de lama e lodo, a vida clama por renovação, mercê de Deus até nascer de novo, nova reencarnação. Liberta, liberte-se, por piedade, por quem sois, eleva. Esquece que o perdão vem depois. Deixo de presente em tuas mãos este livro encantador, com histórias de libertação, parábolas, lições de amor. Fala de um pastor sublime e generoso, que desce do céu pra resgatar no breu o pecador cansado e desditoso, ovelha que se perdeu. Liberta, liberte-se, por piedade, por quem sois, eleva. Esquece que o perdão vem depois. A canção que eu vou fazer de prece hoje, vocês vão me ajudar a cantar, que vocês já ajudaram. Tá? Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. É fácil. Na hora vocês vão me ajudar. Eu vou fazer já as duas. Eu tenho que fazer uma canção aqui, que faz umas 3 semanas que eu estou prometendo e não consigo. Um pouco falta de coragem, depois parece que não encaixa o tempo. Acho que é hoje. E eu quero deixar assim, uma mensagem com essa música, que a gente pode mudar as coisas, as mínimas coisas, não é pensar em coisa grande, mas a gente pode mudar o nosso gesto pequenininho e daqui a pouco ter grandes realizações, se a gente quiser, né? Ela fala disso, da manhã bonita que nasce todos os dias, né? Vem mostrando para nós essa humildade, essa beleza da natureza, né? Todo dia é igual ao sol, mas a gente precisa mudar o jeito de olhar as coisas. E a gente pode, né, não jogar um copo de plástico fora, né, na rua, né? No moral também, a gente pode falar um bom dia com vontade, né, com gosto. Vamos lá. Manhã bonita, apaixonada, vem pra festa da sinfonia dos alegres colibris. O vento canta espalhando poesia, orvalho brilha enfeitando os quintais. Assim a terra nos dizendo todo dia, tudo é tão simples num eterno despertar. E o raiar do sol é o mesmo e o segredo está no jeito da gente olhar. E o raiar do sol é o mesmo e o segredo está no jeito da gente olhar. Tempo bom, manhã bonita, novo dia clarear. Tempo bom, manhã bonita e um novo tempo pra cantar.
Manhã bonita, apaixonada, vem pra festa da sinfonia dos alegres colibris. O vento canta espalhando poesia, orvalho brilha enfeitando os quintais. Assim a terra nos dizendo todo dia, tudo é tão simples num eterno despertar. E o raiar do sol é o mesmo e o segredo que está no jeito da gente olhar. E o raiar do sol é o mesmo e o segredo que está no jeito da gente olhar. Tempo bom, manhã bonita, novo dia clarear. Tempo bom, manhã bonita e um novo tempo pra cantar. Que a gente possa fazer esse exercício então. Coisas mínimas, condensadas, viram grandes realidades, realizações. Eu vou fazer minha última canção então, que vai ficar de prece, é o Ho'oponopono. E o Sotamiro está chegando, graças a Deus, né? Vai ser o palestrante da noite. Quero pedir para Nosso Senhor Jesus, nesse momento, afinar nossos pensamentos nos nossos objetivos, nas coisas que a gente almeja, inclusive nessas mudancinhas internas, que é o que vai nos levar às realizações aqui fora. E nada melhor para a gente levar para casa essa mensagem: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? A gente põe isso na cabeça e for cantando esse pedacinho aí, já tá bom. Seu apoio que eu não quero ver, ou se vejo algum mal em você, sinto muito, vamos junto? Me perdoe, te amo, sou grato. Se eu endosso que não é real, se acredito que existe o mal, sinto muito, vamos gente, me perdoe, te amo, sou grato. Se me esqueço que sou infinito, se dou crédito a qualquer delito, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se a mente ainda se perde no ego, se o medo ainda me deixa cego, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se me esqueço de que somos um, não reconheço que nos é comum, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sem seus olhos não consigo me ver, e ainda creio que é preciso sofrer, sinto muito, me perdoe, te amo,
sou grato. Sinto muito, vamos só 6. Me perdoe, te amo, te amo, sou grato. Obrigado, gente. Que assim seja. Agora o Irã vai dar uma palavrinha, né? Obrigado, tá? Já. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Nós possamos ter uma noite bastante agradável, de muito aprendizado, de boas energias. Para que a gente possa iniciar, depois dessa belíssima apresentação do Gilberto, eu gostaria de convidar a todos que pudessem buscar uma posição confortável nas suas cadeiras. Vamos fechar os olhos, deixar os nossos problemas, as nossas preocupações de lado nesse instante. Vamos mentalizar a figura de Jesus e todos juntos elevemos o nosso pensamento em prece, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, reunidos em nome de Jesus, para que nós possamos aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos e colocar em prática nas nossas vidas. Desta forma, nós, agradecidos que estamos, pedimos a licença de Deus, de Jesus e de toda a equipe espiritual, a licença para iniciar as nossas atividades desta noite. Que assim seja. Hoje nós recebemos o nosso irmão Altamiro, que vem lá de Muzambinho, né, Altamiro? A quem eu passo a palavra agora e a quem todos nós acolhemos com muito carinho. Eu também, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido por todos nós. A palavra é sua. Obrigado. Aí não usa aquele de lá não, né? Tem uma água também. Ótimo. Já pegou o microfone. Já peguei o microfone. Boa noite a todos. Uma coisa muito interessante no movimento espírita do gospel é a questão musical, né? Artística, vamos falar assim, né? E que a gente fica muito satisfeito quando eu venho falar nas casas do meus amigos, de gospel. E hoje eu quero falar a princípio de um poeta, não é? Pegando esse clima de artístico, não é? Falar de um poeta maranhense, que eu tenho certeza que a hora que eu falar a primeira frase do poema dele, muitos lembrarão. E até assim, eu espero, eu vou falar a primeira frase e o resto vocês vão ter que, quem lembrar vai ter que falar aí para mim, né? Eu quero ver o quanto vocês já ouviram esse poeta. E ele é um poeta de 1823. Ele nasceu em 1823 e, como naquela época se desencarnava muito rápido, né? Ele desencarnou em 1864. E ele fez um exílio voluntário, que foi muito interessante, porque ele resolveu ir para Portugal para fazer um estudo, não é? Ele se matriculou numa universidade e então esse exílio dele foi voluntário. Nacionalista, ele era assim, gostava muito do Brasil, ele era um amante da natureza, ele era um anti-escravocrata, ele era indigenista, né? Ele gostava dos nativos do Brasil. Então e ele ficou em Coimbra durante 5 anos. 5 anos, e aí eu acho que bateu uma saudade nele, né? Bateu uma saudade.
E ele, então, ouvindo um outro poeta alemão, Goethe, né? Isso é Goethe, e o Goethe falava assim, num poema dele: você conhece o País das Laranjeiras? Eu sou doido para ir conhecer esse país, não é? Então eu quero começar lendo o poema dele, que chama Canção do Exílio. Alguém conhece? Não é? Antônio Gonçalves Dias. Então ele começa falando assim: minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiás. Olha que maravilha, não é? E ele continua: as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, não é? Olha para você ver que maravilha. Vamos ler o poema, hein? Que depois nós vamos falar sobre ele. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Olha que bonito, não é? Isso tem inclusive na segunda parte do hino nacional. E ele fala assim: em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, não é? Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para cá, para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Olha que interessante. E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, que troço interessante. Quantos a gente pode fazer um paralelo da seguinte forma: existe 3 momentos na vida nossa, do espírito encarnado no planeta Terra, que nós podemos olhar essa parte com saudosismo, porque ele era saudoso, mas ele era um exilado consciente. Ele é que foi, ele que saiu em busca do conhecimento. Então é um autoexílio. Então nós temos assim, um primeiro momento, todos nós que aqui reencarnamos, a gente traz não trazemos essa lembrança, mas a espiritualidade mostra isso em várias obras, em vários momentos, que nós deixamos lá uma vida, porque não falam para nós que a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Não é lá, não é aqui uma cópia ruim, né? Um negativo ruim do que existe lá. Por isso que a gente não lembra tudo, porque se lembrar vai dar banzo, não é? Vai começar a ter saudades. Vamos querer voltar porque lá tem palmeiras, onde canta o sabiá, não é? Então, muitos dos casos, e é citado na literatura espírita, e aí eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada, mas não seria muitos das enfermidades psicológicas de muitos que aqui estão com saudosismo, porque nós somos exilados compulsoriamente. Muitos, não é? Por que eu falo compulsório? Em algum momento nós desequilibramos alguma situação em algum momento. E aí falam pra gente assim, quer resolver?
vai lá, volta lá, que lá você resolve, não é? Então é uma coisa quase que compulsória, ou seja, ou eu vou ou eu não resolvo. Vou ficar carregando aquela culpa ou aquela situação, aquele desconforto. Então, muitos que aqui estão, depressões, eu pensei em depressão, o sujeito não entende todo esse mecanismo e por que é que nós passamos por isso, e aí dá essa saudade, dá essa vontade de ir embora, não é? Porque o Gonçalves Dias, quando ele lembrava, ele queria vir embora, não é? Vou embora. Eu usei o termo banzo. Banzo era uma doença que o escravo tinha. Era a saudade que ele tinha da pátria dele. Né? Então e a gente sabe que muita gente tem isso. Então essa é a primeira situação. É aquela quando viemos. Existe uma outra situação que eu fiquei pensando, que é essa relação nossa entre pais e filhos, não é? Quantas vezes nós só passamos a valorizar alguma coisa quando a perdemos? Os filhos, quando saem de casa, vão morar em república, comer feijão gelado, né? Passar frio, às vezes passar vontades, fome mesmo. Quem já estudou fora sabe como é que é. E aí, ai, que vontade de voltar para casa, né? Lá em casa era tudo facinho, estava tudo lá, a mamãe fazia tudo, papai sempre tinha o dinheirinho, era assim, era isso. E aí ele valoriza, aí ele tem saudades. E os pais? Que também muitas vezes nessa questão do relacionamento, muitas vezes não valorizam os seus filhos. E aí, quando eles amadurecem e criam a sua família e bate asas, e a gente tem saudades, né? Que bom se ele estivesse aqui agora e tal, mas ele já está lá com os problemas dele, com as preocupações dele, com a família dele, e isso nos traz desconfortos, né? Então é uma situação muito comum, e a gente vai observando que isso sempre está ligado aos relacionamentos, não é? Tanto pais e filhos, quanto amigos, companheiros de trabalho, aonde quer que você esteja, você vai ter problema de relacionamento. Eu falo você, e quando eu falo você, eu estou falando nós, viu, gente? Senão eles falam assim, o cara só fala pra gente, não fala pra nós mesmo. Eu represento vocês aqui, né? Então, os conflitos são nos relacionamentos, porque a maioria não entende que aquilo que é chamado conflito, muitas vezes é a bênção, porque é ali que você vai se recuperar, ali que você vai se acertar, não é? Ontem mesmo ouvi um indivíduo, ele falava assim, nós temos o péssimo hábito de levantar de manhã e falar assim, estou com um problemão. Aí eu falo assim, problemão, tá o cara que está acamado com câncer terminal, né? Aquele que não tem a comida, aquele que perdeu o emprego, que não tem o que fazer, e muitas vezes nós temos toda uma estrutura em função da gente, e a gente fala que tem problemas. Não, nós temos desafios, não é? Nós estamos aptos a enfrentar os desafios. Nós temos que mudar essa forma de encarar as coisas, não é? Então, a valorização, ela tem que ser feita no presente, enquanto caminhamos juntos. Se temos esses desafios, que são os filhos, às vezes o neto, às vezes a esposa, não é? São problemas, entre aspas, são desafios que a gente tem que nós temos capacidade disso. Não podemos esquecer jamais que nós não estamos sós. Quando saímos de lá no primeiro momento, viemos para cá, a gente lá ficou torcendo por nós, não é?
falando, olha, vai que vai dar certo. Ah, eu fiz um programa, será que eu não vou dar conta? Não, vai, nós vamos te inspirar. Você vai ter um monte de fontes de informações que vão lhe ajudar. Aqui nós temos muita coisa. Nós aprendemos, ou na casa espírita, ou em outra escola religiosa, não importa qual, que o poder da fé, o poder da oração, né, o próprio conhecimento mesmo, de lidar com essas situações. E isso tudo, por isso que lá no Livro dos Espíritos, em um determinado, acho que é pergunta 456, a questão, Kardec pergunta, influem os espíritos em nossas vidas? Não, muito mais do que você imaginando, porque são eles que nos dirigem. Mas não é essa direção de marionete, não. É essa direção de buscarmos, quando estando em lugares certos, com os pensamentos corretos, com as pessoas certas, as orientações vão nos dirigir, não é isso? Se você frequenta uma casa espírita, você frequenta um ambiente saudável, convive com pessoas saudáveis e pessoas de boa índole, de bem, né? Não tem jeito de dar errado, porque as orientações entre espíritos vão nos direcionar, né? Então isso é importante. Falei duas situações. E a terceira? Quando a gente vai para o lado de lá. Essa é uma das mais complicadas, não é? Passamos aí 80, 90 anos vivenciando muitas coisas, mas chega uma hora que a carcaça não aguenta mais, não é? Porque o que faz a gente sair se não for um processo de doença, se não for um acidente, é a velhice. A velhice nada mais é do que o quê? A carcaça não aguenta mais. Não tem jeito, não dá liga, e você tem que sair. Não é isso? Tá. E o que te espera? Você vai ter saudade daqui? Vai lembrar das palmeiras? Não é? Tem gente que vai lembrar das palmeiras, mas ao invés de onde canta o sabiá, vai lembrar de uma onça que ficava lá debaixo, né? Um lobo, um trem qualquer, que é problema, que é uma situação de desconforto, não é? Mas, da mesma forma, quando viemos, deixamos gente lá torcendo pela gente, não estamos sozinhos, porque a questão do nascimento aqui é muito legal, não é? Se vai nascer, ontem mesmo eu passei por uma situação dessa, aquelas coisas de fazer sexagem, né? Não sei se é o nome disso, é saber se é menino ou menina, né? Aí, pá, é uma menina, e aquela festa. Aí o padrinho estava satisfeito, o pai estava satisfeito, a mãe, está todo mundo satisfeito. Se fosse homem, todo mundo ia ficar satisfeito do mesmo jeito. Então existe todo um aparato físico, mas existe um aparato espiritual também, que está torcendo para que tudo dê certo. Que a gente tem que, como exilados aqui no planeta, eles querem que dê certo, não é? Porque quanto mais nos acertarmos, melhor é para a humanidade como um todo, melhor é para o planeta. Então é por isso que existe essa questão de todo mundo torcendo para a gente, não é? Então, mas nesse desencarne, não é? Existe uma frase evangélica que diz assim: passar pela porta estreita, não é isso? Santo Agostinho fala que a gente tem que fazer reflexões diárias, porque a gente vai acertando as nossas coisas de dedalzinho.
Se você deixar para fazer tudo na hora que for passar na porta estreita, o tambor é desse tamanho, não importa, você pode ter uma, mas vai ter um tamborzão para resolver. E aí não dá tempo, não é? Se você tiver um processo longo de enfermidade, que ninguém gosta de falar disso, isso que eu estou falando, ninguém gosta. O jeito fala assim, eu queria desencarnar de uma vez. Mas se ele tomar conhecimento como é o desencarne de uma vez, nos relatos espíritas, e aquele que fica um período acamado, ele vai lá do outro lado, ele vai levar, eu devia ter ficado deitado, não é? Porque se você não se resolve na porta estreita, tudo aquilo que você teria que resolver em reflexões, em pensamento, em atitudes que vai nos modificar, você passa para o lado de lá com aquilo. E será que lá é mais fácil ou mais difícil resolver os problemas daqui? Porque tudo está no Evangelho. Reconcilia com o teu inimigo enquanto caminhas com ele, não é? E aí como é que você vai? Você não resolveu aqui? Do lado de lá ficou complicado, não é? Então, essa consciência que nós temos hoje, então, quando passamos pelo fenômeno de desencarne, a gente vai se libertando de tudo aquilo que era ilusão. Porque nós somos muito iludidos, não é? É interessante que isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu não vou lembrar agora em qual capítulo que está, mas se vocês quiserem, vocês começam a ler ele do começo até o fim, que em um determinado momento vocês vão deparar com ele, né? Porque a questão da leitura e do estudo do Evangelho tem que ser feito por cada um, e não sob a minha ótica ou na ótica de outro. Porque o estudo é que faz a gente crescer, né? E nessas leituras que a gente vai vendo, nós temos que ir fazendo devagarzinho, nos acertando, não é? Libertando dessas ilusões e justificativas que muitas vezes nós damos para a nossa vida, que não é nada da realidade. E lá fala que muitas vezes a gente vai fazer essa reflexão jamais na madureza. Por quê? Porque quando a gente é jovem, a gente corre atrás de outras coisas, não é? É natural. A gente quer constituir família, a gente quer arrumar um capitalzinho, a gente quer vivenciar muitas coisas, né? E aí a hora que vai passando do meio dos 50, 60 para frente, a gente começa a fazer a conta ao contrário, né? Pergunta, quantos anos você tem? Eu não sei, será que eu tenho 20, 10? Eu não sei quantos anos. Né? E aí a gente começa a pensar no que é que nós vamos acontecer, o que vai acontecer nesse período. Então é nesse momento, no passar pela porta estreita, é comum surgirem remorsos relacionados ao uso do tempo, ao uso das oportunidades e principalmente dos relacionamentos. Então nós podemos citar alguns que são mais comuns. E isso não só retirado da doutrina espírita, mas também do meio técnico, médico, que trabalhava com as pessoas em fase terminal. Não é? E por incrível que pareça, essa semana eu convivi com um, e a gente quer tentar ajudar, mas como é que você conversa com um cara com 50 anos em fase terminal numa coisa que durou num período de 30 dias? Mas ele me falava as coisas.
né? Coisas tipo assim: não aproveitei o tempo que eu tive para a prática do bem. E aí você pensa, o que é a prática do bem? Que talvez a gente negligencia. E eu falo, e eu também, viu? Que eu dou cada uma que eu vou falar assim. E aí depois eu fico remoendo com aquilo. Falo, por que uma coisa tão simples que eu não pude fazer, né? Quando se percebe que se gastou parte da vida, atividades que não nos levaram a nada, fúteis, deixando de conservar valores que são a verdadeira bagagem, não é? Quando, como diz nas parábolas de Jesus, não é? A hora que você chega do lado de lá, o que tem dentro da tua mala? Primeiro, o que você vai levar daqui que pertence a Deus? Não é? Eu vou falar assim, eu vou levar algo para dar a Deus. Mas o que você vai levar daqui que não é dele? Se ele fez tudo. Não é? Você tem que levar aquilo que não é dele. Por isso que fala que no Evangelho tem um parágrafo lá, um capítulo que fala: o que mais agrada a Deus? Quais são os sacrifícios que mais agradam a Deus? Não é? Desperdiçar as oportunidades de aprendizado e evolução. E eu não gosto muito da palavra evolução, já falei isso aqui várias vezes. Evolução eu sempre ligo à matéria, mas a elevação. Porque se nós somos espíritos, vamos passar por um processo chamado, um fenômeno chamado morte, e vamos continuar como espírito, ele eleva, ele evolui, mas é mais elevação, porque evolução, ele está ligado à matéria, não é? Pessoas evoluídas, eu sempre falo, fazem coisas ruins, pessoas elevadas não. Nós estamos vendo conflitos, não é? São pessoas evoluídas que movimentam os conflitos. Então não buscar conhecer mais sobre a vida espiritual, nem aplicar esses conhecimentos que temos das questões espirituais, é um desperdício de oportunidade, é um desperdício de elevação. Falta de amor e caridade. E aí a gente fala assim, que caridade, gente, mas é tão fácil fazer, não é? Vocês acham que não? Aí eu faço uma pergunta, eu quero saber se vocês estão lendo o Evangelho, né? Como entendia Jesus a caridade? Amor ao próximo. Sim, é uma. E é resumido em 3 letrinhas. O espírita gosta de falar nele assim, para marcar a gente, né? Jesus entendia a caridade, é o BIP, BIP, não é? Benevolência, indulgência, perdão. Ele em momento algum falou que caridade é dar dinheiro. Porque muitas vezes não é dinheiro. É claro que isso tem o seu valor na hora certa. Mas não é o mote, não é a chave da coisa. Não é? Nos dias de hoje, a gente pergunta assim, vocês conhecem quanta gente que está passando fome? Quantos que não têm assistência médica? Na proporcionalidade, é isso que eu falo, na proporcionalidade. Temos SUS, tem Bolsa Família, todo mundo é altruísta hoje, né? Porque vem de uma cultura de que fazer caridade é dar esmola.
tem o seu valor. Mas Jesus não via assim, né? Mas a falta de amor e a caridade é realmente preocupante. Palavras e atitudes negativas. Quantas vezes no calor do trabalho, nas coisas, né? Você está almoçando, toca a campainha, você vai lá, larga o almoço, chega lá na porta, é uma conversa ruim, aí dá aquela explosão. Depois fala, não devia ter feito, mas já fez, né? Mas aí a gente pensa, eu vou melhorar. Isso que é importante. A gente vai formatando o nosso cérebro para uma nova situação. Então, lembrar discussões, críticas, mágoas, atos que provocam dor a outras pessoas. É a benevolência que Jesus falava. Porque muitas vezes a formação nossa permite que as pessoas falem o que quiser. Eu tenho um lema que eu sempre falo assim, nada do que vos me falar me ofenderá. Nada, dificilmente. E se me ofender, é momentaneamente, logo depois eu esqueço. Mas tem gente que não consegue. E é natural, porque ele não conhece. Já falamos lá atrás. Desperdício de oportunidade de aprendizado, né? E quando se fala em relacionamento, a gente fala assim, negligência com a família, né? Passar por lá de lá e ao invés de lembrar das palmeiras, você pode às vezes lembrar de um filho, de uma nora, de um neto que você podia ter dedicado um pouco mais, não é nem tudo, é um pouco mais, né? Valorizar pais, valorizar a família de um modo geral. Apego excessivo à matéria nem se fala, né? Sei que tem, de hora que passa por lá de lá, é terrível isso. Orgulho, vaidade, coração duro, muitas vezes por não usar o P do BIP, né? É o perdão, não perdoar. Indiferença diante da própria consciência. Pensar assim, gente, a vida nos dá sinais o tempo inteiro. Né? Tanto que fala assim, aonde está a lei divina? Na consciência. O tempo inteiro você sabe quando é que você errou. Não precisa ninguém te falar. Não é? A sua própria consciência já dá o sinal para você. Né? Mas a gente às vezes continua insistindo nos mesmos erros. Então a literatura espírita ela é muito rica, né? E o próprio, como eu disse, a própria ciência tem mostrado isso, que os maiores sofrimentos é por aquilo que nós deixamos de fazer ou daquilo que fizemos contra outras consciências. Esse é um fato, não é? Eu cito um livro da base kardeciana, do Pentateuco, que é lotado de exemplos, né, de como chegam do outro lado, que é o céu e o inferno. Eu confesso que eu tenho quase 35 anos em doutrina espírita e estou lendo recentemente. Os outros eu já estudei bastante. Agora eu estou estudando o céu e o inferno. Né? E tem visto lá espíritos arrependidos, espíritos endurecidos, não é? Eu podia ter feito e tal. Tem um outro que fala muito, que chama Memórias de um Suicida. É interessante a gente ler, né? Por que é complexa a história do suicídio?
No livro de André Luiz também, chamado Evolução em Dois Mundos, existe uma informação de que a relação espírito e corpo, ela vem se formando há pouco tempo, pouquíssimo tempo. 3,5 bilhões de anos. Rapidinho, para chegar onde nós chegamos. E de repente, você habitando um corpo que levou esse tempo para chegar a essa perfeição que é, não estou falando de mim não, viu gente? Eu sou feio. Mas a perfeição de que tudo funciona de uma maravilha. Todo aquilo que não funciona está ligado ao quê? Ao espírito. Está ligado ao quê? A vidas passadas. Não é? Não tem nada a ver com a máquina em si. Ela é perfeita. Mas ela já vem programada para que a gente acerte naquela área. Não é? Então naquela área ela dá pau. Pá. Aí você vai, e aí vai na medicina e procura, não acha. Não acha. Porque se ele não se curar, o espírito, na próxima vez ele pode vir até pior. Ou pode vir melhor. Não é? Naquela área. No nosso lar tem N informações, né, que levam a nos trazer problemas do outro lado. Então uma delas é essa que eu já citei, não cuidar do corpo físico. Materialista, sem olhar espiritual, negligência com a família, isso tudo está lá. O céu e o inferno tem essa questão, mas tem um outro lado positivo, que é esse que eu quero chegar no final. Porque lá ele fala assim, espíritos felizes, não é? Tem muitos, mas muitos. Esses que cumpriram a sua tarefa, que fizeram as coisas tudo dentro do manual, dentro da bula, que eu sempre chamo da bula, que é o Evangelho, que é o que nós temos de referência, ao chegar de lá, ele é um espírito feliz. Por quê? Porque ele não vai ter nenhum problema, não é? Ele só vai lembrar de uma coisa que é comum nos espíritos felizes. Se tivesse amado mais, eu seria mais feliz. Né? É o amor. O amor nas várias formas que nós conhecemos do amor. Não é? E eles sempre falam com serenidade. Qual que é a serenidade? Desencarnou o senhor, como é que o senhor... Isso está lá no livro, vocês podem ver esse capítulo lá. Como é que foi a sua chegada ao mundo espiritual? Não, estavam em festas. Me esperaram, estava lá meu pai, minha mãe, se já tiver ido, meus amigos, eles estavam tudo lá. Olha que coisa boa. Passou para o umbral? Sim, porque ninguém... O que é um umbral? Não é? Vocês já pararam para pensar? Umbral a gente imagina que é um ambiente trevoso, né? Não tem dúvida. Mas a porta estreita, aquilo ali é um umbral. Ó, umbral, né? Os antigos falavam isso. Onde que punha a lamparina? No umbral, na porta. Não era? Para clarear ali. Então, passar pelo umbral é uma coisa que todos nós vamos passar. Agora, quanto mais pesado for nossa consciência, mais umbralina vai ser um período nosso. Depois não, depois vai clareando. Não é? Então, aquele que é o espírito feliz, ele relata que ele foi muito bem recebido, ele foi encaminhado, está tudo tranquilo. Mas ele tem saudades das palmeiras. Porque na dele é onde canta o sabiá.
Então fica aí, né, um alerta para que a gente, ao chegar no final, tenhamos boas lembranças. Não é mesmo? Hein? Com certeza. Não é? É a meta. Eu falo assim, a gente tem que ter uma meta. Né? E Jesus falava qual que é a meta? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fez isso? Está tranquilo. Durma em paz. Beleza? Gente, é para pensar, né? Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Né, Chico? Samir, excelente palestra. Bom, Em nome da nossa casa, nós gostaríamos de agradecer as suas palavras, as suas reflexões. Tenho certeza que vai ser útil para todos nós aqui. que bom. Dizer que a nossa casa está de portas abertas para você sempre, que você possa estar em outras oportunidades aqui com a gente. Bom? Falou. Obrigado. Muito obrigado. Cadê? Ah, tá aqui já. Quantos números nós temos? 40. Você pode falar Reencarnação, ó. o número de 1 a 40 para a gente fazer o 40, sorteio. 28. 28. Lá atrás. Depois você volta para cá, hein? Ah, tá. Gente, geralmente a gente pede para a Jordina fazer a prece final. Alguém gostaria de fazer a prece? Então é você mesmo. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai eterno, Jesus, nosso Mestre amado, aos Espíritos de luz, nossa Mãe, Maria Santíssima, e agradecer por tudo que aqui recebemos, pelo aprendizado, pelo passe, pela música, pelos abraços amigos que recebemos, e que possamos voltar para nossos lares bem melhores do que aqui chegamos. E com a oração que o Senhor nos ensinou, a gente pede permissão para encerrar mais essa parte da noite de hoje, pedindo proteção e amparo para os demais trabalhos da casa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor, perdão de nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, livra-nos da prática e do pensamento do mal. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Jordina. Nada. Obrigado, gente. Até a semana que vem. Se quiser.